Não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Seria muito legal se ele funcionasse também. Ixi. Isso, sem timidez, meu filho. Vamos lá. Ok, agora sim. Os mais antigos vão lembrar, essa é uma mensagem que eu não deixo de pregar. Eu tive o privilégio de pregá-la esses dias em Estiva. Foi tão bom. Nosso GECOM será sobre esse assunto também. Na época não tínhamos o GECOM. Nas minhas anotações, eu preguei em 2007, eu acho, essa mensagem. É tão bom falar sobre isso. É tão necessário. Interessante que a gente... Pensa comigo. Se nós soubéssemos hoje, se você ficar sabendo hoje, que você recebeu uma herança, ou você tem uma herança para receber, do valor da multa do Neymar, nem o salário, né, anual dele não. Vai ser ruim achar alguém que vai deixar uma herança do salário anual dele para a gente. Vamos deixar só a multa, vai. Aí você descobre que você vai receber essa herança milionária, 1 bilhão de reais. E você faz assim, tá bom, vamos comer pizza. Alguém faria isso? Nós falaríamos disso o tempo todo. Tomaríamos até muito cuidado, né? Porque vou receber 1 milhão de alguém, 1 bilhão, né? Eu vou ficar rico, vão me sequestrar para querer receber logo esse dinheiro, enfim, vão querer matar o cara que vai deixar o dinheiro para mim. Pode ser até perigoso, mas perto de você, na verdade, você não vai parar de pensar, né? Gente, eu vou ficar milionário, bilionário. Eu vou receber um dinheirão, vou poder comprar, vou poder fazer, vou poder viajar, Isso não ia sair da tua cabeça, porque você recebeu uma mega de uma herança, né? Muito legal. Pois é. Concordam comigo? É mais ou menos isso que aconteceria com qualquer um de nós, sabendo que receberíamos uma herança gigante. O fato é que nós já recebemos, se cremos em Jesus Cristo, nós já recebemos, nós temos a segurança de que há uma herança imensurável, não tem como botar em valores essa herança. Nós recebemos essa herança simplesmente porque Deus decidiu salvar aquele que estava morto. A Bíblia nos diz, né, lá em Efésios capítulo 2, mortos em pecados e delitos. Eu não podia fazer nada para poder ter esse perdão de pecados. Deus fez tudo o que precisava fazer. Mandou Jesus, o Filho dele, morrer por mim e ainda me disse que eu, como filho, me tornaria também herdeiro da eternidade com ele. Herdeiro do céu, de todas as realidades eternas. Eu me tornaria herdeiro. Aí vem, feito o contraste, vem a pergunta. A herança do Neymar, essa ninguém vai receber com certeza. A herança dos céus que creem em Jesus já receberam. Quanto tempo você passa pensando nessa herança? Desejando, se alegrando por esta herança, com o coração contente, grato e ocupado com a certeza dessa herança. A dura e cruel afirmação que a gente pode fazer é que as coisas terrenas que a gente pode ter ou achamos que teremos, ocupam a nossa mente de uma maneira controladora, dominadora. E aquilo que é uma certeza que Deus dá,
para o salvo em Jesus Cristo, a gente só lembra quando estamos na pior. Quando eu digo pior, pior de morte. Porque se for uma pior mais ou menos, nem isso eu lembro. Tem alguma coisa errada. Às vezes a gente fica em crise porque que as coisas nos abatem tanto. Falava sobre isso mais cedo, né? Porque não custamos a nos livrar do ciclo do pecado. Porque nos falta uma mente mais ocupada com o céu. Nos falta santificação. Nos falta um compromisso maior com as coisas espirituais ligadas ao céu. Esse, sem dúvida alguma, é o principal motivo da gente não se livrar daquelas coisas que aqui dentro da igreja a gente tem facilmente de dizer: Senhor, eu não quero mais, me perdoa, mas quando no primeiro contato que eu tenho com o meu dia a dia, na escola, em casa, na faculdade, que as pressões do dia a dia do meu próprio coração vêm mais forte, estou longe dessa proteção aqui da nossa convivência como igreja, o ciclo vai e se completa e eu volto àquele pecado que eu rejeitei com tanta coragem aqui, porque está faltando comprometimento, lembrança, compromisso verdadeiro com as coisas do céu, com a nossa real herança. É comum algumas pessoas, dependendo do ambiente também, dizerem que uma pessoa crente fica com a mente tão no céu, tão pensando o tempo todo, né? Só fala de Deus, só fala de igreja. Como é que uma pessoa dessa pode fazer algum tipo de diferença no mundo? Só fica falando de Deus, de igreja. E isso pode ser até uma coisa negativa, se a pessoa está fazendo um mau uso das oportunidades de testemunhar de Jesus. Mas, às vezes, até a gente sabiamente, testemunhando de Cristo, nós temos aquelas pessoas que reprovam porque não querem ser, de forma alguma, confrontadas por nada, por ninguém. Querem continuar no seu engano sem nenhum tipo de confrontação ou reflexão. Mas, ainda assim, eu não creio que seja verdade uma pessoa que está ocupada com a mente nas coisas do céu, que está preocupada em servir ao Senhor, onde estiver, no trabalho, na escola, ter aquele compromisso com Colossenses 3:23, né, que disse mais cedo. Tudo o que eu fizer, faço para Deus e não para homens, porque é do Senhor que vem a recompensa. Mas ainda assim, essas pessoas, mesmo sendo criticadas, eu creio que não é verdade o fato de que uma cabeça ocupada com as coisas celestiais, uma pessoa assim não faz diferença na terra. Eu não creio nisso, mas uma coisa eu creio. Eu creio que uma pessoa pode ter uma mente tão terrena, uma pessoa pode estar tão ocupada com as coisas terrenas, que não faz nenhuma diferença aqui na terra. Não tem, crendo em Jesus, uma pessoa ocupada com as coisas da terra, não faz diferença nenhuma. Na verdade, nem no céu e nem na terra, isso eu creio. Não faz diferença nenhuma. Por isso, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, faz uma convocação para os crentes, para os salvos. Vamos ler juntos? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? E vamos orar. Na verdade, eu queria que um dos irmãos ficasse de pé e orasse por esse período que vamos estar meditando neste tema e nos textos bíblicos que leremos. Um dos irmãos, por favor. Amém. Amém. Amém.
vocês que ressuscitaram com Cristo, de quem o apóstolo Paulo está falando aqui? Vocês que ressuscitaram com Cristo. Alguém, de quem? Alguém diga. Está falando de quem? Dos crentes. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Então vocês, não está falando comigo e contigo. Vocês que ressuscitaram com Cristo, o que nós devemos fazer, os crentes, habitados pelo Espírito Santo de Deus, que foram salvos por graça maravilhosa e soberana? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Interessante. É que se tem uma coisa que o crente tem que estar é com a cabeça no mundo da lua. Mas deveria, viu? No melhor dos sentidos. Que tempo que nós perdemos quando a nossa cabeça está tão detida, aprisionada nos valores, costumes e desejos e paixões deste mundo que a Bíblia afirma que o príncipe desse mundo é o diabo. Eu vou e me apaixono por ele. Que bom será quando nós, como crentes, fomos homens e mulheres que de fato temos a nossa cabeça nas coisas lá do alto, nas coisas do Senhor, nas coisas que nos aproximam de Deus, na sua palavra, na sua vontade, corações gratos. Mantenha os seus pensamentos lá e não nas coisas terrenas. Irmão, isso é tão sério na Bíblia, eu teria muito a dizer de todas as ocorrências, eu vou citar alguma coisa, mas é tão importante céu na Bíblia, que o livro de Apocalipse nós encontramos nos seus 22 versículos, a palavra céu nada mais, nada menos do que 50 vezes. Isso deixa claro para a gente que tanto o apóstolo Paulo, que fala muito sobre o céu também, como João, que é a pessoa que Deus usou para escrever o livro de Apocalipse, como também Pedro, muitas vezes, o próprio Senhor Jesus, quantas vezes, eles tinham total convicção de que pensar no céu faz uma enorme diferença na terra. Está com a mente nas coisas lá do alto. Faz com que causemos realmente um impacto aqui nesta vida, neste mundo que a gente vive. Mas eu creio, infelizmente, que muitos de nós não estão com a sua mente no céu, ocupado com as coisas do Senhor, como deveria estar ou como poderia estar. A gente fica tão escravizado, seria uma palavra complicada, mas necessária aqui. As coisas do dia a dia. Irmãos, eu não estou dizendo que não temos que ser responsáveis. Temos que ser responsáveis. No nosso trabalho, com nossas responsabilidades. É natural que devemos fazer isso sim, com dedicação, buscando a excelência devida ao Senhor. Se tudo que fazemos é para o Senhor, devemos entregar para o Senhor as coisas que fazemos com excelência. Não tenho problema nesse ponto. A questão é, eu estou tão apaixonado pelas coisas terrenas, eu estou tão ocupado com a minha mente em ter, conquistar, ter poder, ter posses, ter bens, não posso perder nada, é meu. A avareza ela tem um poder escravizador. Como se Deus não tivesse mais controle nenhum sobre as coisas que eu legitimamente comprei com o meu trabalho, conquistei com os meus esforços, mas Deus continua senhor do que é meu também. Mas quando eu estou apaixonado pelo mundo, nem o que é meu eu divido com o Senhor, como se eu pudesse, né? É dele, eu não tenho que dividir nada. Mas nós ficamos escravizados, doentes espiritualmente, com uma mente terrena, empobrecida. A lembrança do céu não passa de uma boa lembrança até, mas oportunista, interesseira. Irmãos, nós temos que tomar uma atitude urgente, e hoje, quanto a isso. Não dá para continuar assim se você está percebendo que eu não estou falando algo que esteja tão distante do teu dia a dia. A gente vai passar, se nós cremos que passaremos a eternidade com o Senhor no céu, desfrutando então da nossa herança, nós temos certamente que saber um pouco mais sobre esse lugar que Deus tem preparado para nós. A Bíblia nos diz, num primeiro momento, muita coisa para falar sobre o céu, escolhi apenas algumas áreas.
que o céu é um lugar. O céu é um lugar. O céu não é um estado mental. O céu não é uma utopia, uma visão metafórica ou filosófica de um local bom. Não. O céu é um lugar real. O profeta Isaías nos diz no capítulo 66, verso 1, que Deus diz assim: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Logo, o céu é um lugar real. Da mesma forma como a terra é um lugar real, e o próprio Deus faz questão de deixar bem definido que o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, deixando claro que tanto a terra quanto o céu são lugares reais, não visões de um sonho, de uma utopia ou uma metáfora para alguma coisa legal. Não, é um lugar. João, no capítulo 14, verso 2, diz assim, esse nós conhecemos bem, vamos ler juntos. Na casa de meu pai... vamos fazer a coisa mais bonita, vai. Mais bonitinho, vamos lá. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes o quê? Lugar. Lugar. Não um sonho. Não uma coisa irreal. Não um estado mental. O céu é um lugar real. Amém? Ok. O céu também é um lugar glorioso. Na verdade, vamos ver, a partir daqui, que o céu é um lugar de glória inexplicável. É glorioso ao ponto de termos grande dificuldade de verbalizar a glória dos céus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O contexto desse texto diz respeito à salvação. Mas aonde que nós vamos desfrutar da plenitude da salvação? No lugar chamado? Então tem tudo a ver com o céu esse texto. Tudo a ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. O lugar glorioso, inexplicável, de tão glorioso e santo, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na verdade, embora a glória dos céus esteja realmente além da compreensão humana, a palavra de Deus ela nos dá um monte de indicações da grandeza e da glória do céu. Na verdade, nos dá um vislumbre, né, dessa grandeza e dessa glória. O profeta Ezequiel ele se esforçou um bocado, no capítulo 1, para tentar expressar a glória dos céus. Eu vou ler esse capítulo de uma forma dinâmica. Se você quiser abrir lá, pode abrir. É o capítulo inteiro, mas são muitos versículos não. Eu vou ler de uma forma mais dinâmica, depois vamos pegar alguns pontos aqui para você apenas poder perceber a tentativa do profeta Ezequiel de descrever a glória dos céus. Tá? Ezequiel capítulo 1, eu vou ler, você acompanha aí. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E tem muito barulho de folha virando, então é sinal que estão chegando lá. Quando as folhinhas pararem de balançar, é porque chegaram. Pode balançar a sua folhinha, não tem problema não. É normal. Chegamos? Então vamos lá, acompanhe comigo o verso 1 aí até o verso 28. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus.
Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. Lembra que os céus se abriram e ele estava contemplando o céu, hein? Vimos isso no verso 1. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo haviam 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que eu fosse, o espírito deles ia e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes também iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando eles se levantavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam. E as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando elas ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo, impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Assim, da abóboda sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sob o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Amém? É um amém meio xoxo que a gente fica assim, né? Que isso? Que isso tudo? Pois é. Amados, isso é espetacular. Eu creio que Ezequiel está mais ou menos na mesma luta que a gente aqui estava. Ele estava, sem dúvida alguma, com uma crise pessoal para descrever o que ele viu. Não devia estar muito diferente da gente agora, não. No verso 1, ele diz que os céus se abriram. Nos versos 5 e 6, ele viu 4 seres de semelhança humana que tinham 4 rostos e 4 asas. No verso 13, Ezequiel diz que entre eles havia um tipo de tocha de fogo que acendia forte entre esses seres angelicais, certamente.
Ezequiel, no verso 22, diz que na cabeça desses seres viventes havia algo que parecia uma cúpula, uma abóboda, né, como está sendo aqui na NVI. O verso 27, ele descreve, na medida do possível, logicamente, ele descreve a aparência desses seres viventes. Ele diz que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como cheia de fogo. No verso 28, ele diz que a parte, como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Irmãos, do que Ezequiel está falando aqui? Do que Ezequiel está, o que ele está mencionando nessa passagem? Ele está falando de algo que para nós é indescritível. Por quê? Porque nós somos desse mundo. Ele também. E ele estava numa tremenda crise. Por quê? Porque está tentando descrever o indescritível. É por isso. É a glória do Senhor. Nós não compreendemos tudo que Ezequiel escreveu, porque eu acho que nem ele entendia exatamente. Ele estava relatando o que via, uma glória indescritível. Mas nós sabemos que pela inspiração do Espírito Santo, de forma inerrante e infalível, ele relatou o que viu, dentro das limitações da linguagem humana, do intelecto humano. Ele relatou o que viu da melhor maneira possível, e Deus soberanamente permitiu que a glória dele, que a glória dos céus e do Senhor fosse assim descrita para nós agora. O que nós devemos ter um grande cuidado é para não querer dar significado a coisas que não são explicadas para a gente. Deus quis que nós estivéssemos diante dessa descrição da sua glória. Eu não tenho que ficar tentando dar significado para aquilo que o próprio Deus decidiu não dar. O que eu tenho que é parar diante do indescritível e dizer: Senhor, sua glória é indescritível. Se ela fosse descritível, a gente estava entendendo perfeitamente o significado de cada uma dessas coisas. Eu só consigo ver algo glorioso e indescritível. E aqui nós devemos parar diante dessa realidade. Eu tenho total convicção que isso não quer dizer que a gente, na verdade, de forma geral, o fato de estarmos diante de coisas indescritíveis não quer dizer que nós olhamos para a Bíblia como um livro criptografado, cheio de enigmas. De forma nenhuma. Tem muita coisa claríssima na Bíblia que a gente lê, entende na hora e não obedece. Claríssima. Sem uma dúvida de grego nem hebraico, é só ler, entender e obedecer. Então não é porque diante de algo indescritível como a glória do Senhor que eu vou agora duvidar da autoridade das Escrituras. Eu tenho que pegar o que eu já entendi e obedecer. Amém? Mas a glória do Senhor continua, sem dúvida alguma, indescritível. Esse negócio dessas rodas que se moviam ordenadamente, a luz, as joias que brilhavam, tal, essa luz resplandecente que aparece o tempo todo no texto, tudo isso é uma tentativa inspirada de descrever a glória de Deus e principalmente a incrível perfeição do céu. É isso que nós estamos diante agora. Com todas as limitações, irmãos, humanas para descrever a glória da nossa herança. Vê se multa do Neymar paga isso. Mas não paga mesmo, não dá. É muito pouco. Nem todo o dinheiro do universo pode comprar o que Deus reservou para nós, a sua glória indescritível. Amém? Isso é bom demais, isso é grande, a gente não para pensar nisso como devia. Então, certamente, com todas essas limitações aqui, eu acredito que nós já temos uma boa ideia de que o céu é um lugar de glória, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o céu também é um lugar grandioso. Grandioso. Não é uma vila. O céu não é uma cidadezinha, uma aldeia. Não é não. Não é não. O céu é uma cidade. Hebreus 12, 22 diz assim: vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. O que diz aí? A cidade do Deus vivo. Então não é um bairrinho, não é vila, uma ruela.
É a cidade do Deus vivo. Que coisa espetacular. Apocalipse 22, 2 também chama o céu de cidade. Capítulo 21 de Apocalipse, João faz uma tentativa esforçada de descrever o tamanho dessa cidade celestial. Ele diz que essa cidade é de comprimento e largura iguais, e ao medi-la, ele diz que tem 2.200 quilômetros de comprimento, largura, altura absolutamente iguais. Isso está numa matemática rapidinha, 4.840.000 metros quadrados, sem levar em conta a altura. Só essa área medida. Por qualquer padrão de medida que a gente tente dimensionar nessa tentativa esforçada de João, dimensionar a grandeza dos céus, o que nós podemos afirmar é que o céu é uma cidade grandiosa. Nós já vimos lá em João 14, no texto que vimos há pouco, que na casa de meu pai há muitas, para todo mundo. Ninguém vai ficar sem terra lá. Acabou o movimento sem terra. Tem lugar para todos. É grandioso, é maravilhoso. E o céu, além de tudo, que nós já vimos, Hebreus 12, 22, Apocalipse 5, 11, vai nos dizer que o céu, além disso tudo, é um lugar onde os salvos vão desfrutar da companhia de milhares de anjos do Senhor. Olha a nossa vizinhança. Olha o padrão da vizinhança. O céu, então, também é um lugar onde nós vamos desfrutar dessa presença, não somente da glória do Senhor, mas dos seres celestiais, que nós sabemos da existência deles, e a Bíblia tem um cuidado de dizer de milhares e de milhares. Mas a Bíblia ainda diz que o céu é um lugar onde os salvos vão desfrutar de algo muito especial, que também é da companhia dos justos aperfeiçoados. O que é isso? Vemos lá em Hebreus 12, versos 23. Essa palavra justo a gente entende bem, que está ligada à ideia daqueles que foram justificados em Jesus Cristo. Está dentro do plano da salvação, da obra de redenção. O ser humano, quando arrependido, crê na obra de Cristo em seu favor, ele tem o perdão de pecados e também ele é justificado pelo aquilo que Cristo fez na cruz, a remoção da nossa culpa, porque Jesus levou a nossa culpa sobre a cruz. Sobre a cruz. Justos não é um problema, mas o texto ele continua dizendo que os crentes agora, são justificados, mas quando ele junta a palavra aperfeiçoados, ele está dizendo que lá na presença do Senhor nós estaremos totalmente libertos da natureza pecaminosa e de suas consequências. Não somente salvos, mas esse processo de perfeição é que todas as consequências do pecado, todas as aflições dessa vida, tudo será removido, para que possamos estar plenamente íntegros em todos os sentidos na presença do Senhor. Apocalipse 21, 4 diz que o céu é um lugar onde as aflições e os sofrimentos terão acabado definitivamente. Sabemos, o texto do Apocalipse 21 ele diz que lá não haverá tristeza, nem lágrimas, nem dores da vida. Tudo isso vai ser coisa do passado. Mas, em particular, Apocalipse 14, verso 13, diz assim, o apóstolo João diz, ouvi uma voz do céu dizendo, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, eles descansarão das suas fadigas. Irmão, o texto está dizendo que o morto vai ser feliz. Bem-aventurado, na verdade, é muito feliz, extremamente feliz. Algumas versões vai dizer bem-aventurados. Felizes por quê? Porque eles receberam a herança, os crentes em Jesus receberam a sua herança, estão agora vivos eternamente com o Senhor,
E todas as lutas que a vida impôs estarão completamente livres das consequências do pecado e as aflições da vida. Herança completa. Essa que a gente não pensa, essa que a gente não lembra, que não gasta tempo, ficamos ansiosos pelas coisas desse mundo, como se tudo que nós temos estivesse limitado a este mundo. Mas o crente, além de ter que viver neste mundo, ele tem a herança do céu. Ele tem a segurança de que as coisas duras deste mundo passarão e ele vai desfrutar das coisas maravilhosas de Deus, na glória de Deus, nos céus do Senhor, para sempre. O problema é que a gente tem uma ideia de céu ainda de fantasmão. Vou ser um fantasmão no céu. O que eu vou fazer no céu? A gente pensa em céu como punição. E não como herança, como presente. Sabe por quê? A paixão que a gente tem por esse mundo, que a Bíblia diz que o príncipe dele é o diabo. Estamos com a cabeça tão presa na terra que o céu se torna uma lembrança indesejada. Até para muito crente que não está com um compromisso real com as coisas lá do alto. Aquele ciclo do pecado que eu falei mais cedo. Ele se torna uma coisa tão constante que eu vivo armadilhado pela ansiedade, pelo medo e pela depressão, porque eu sou um desesperançado. Porque a esperança do crente não está nessa terra. A esperança do crente está na sua herança, no céu. Então, uma mente ocupada demais com a terra, ela é desesperançada porque não há esperança nesse mundo. Aqui nós vivemos para podermos, sim, desfrutar as bênçãos espirituais como cidadãos do céu e mostrar ao mundo que há esperança. Mas não é aqui, é naquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É lá. Ou cremos nisso, irmãos, ou estamos brincando de igreja. E não dá para brincar com Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que plantamos, colhemos. E não tenha dúvida que desesperança é algo que colhemos quando afirmamos que cremos em Jesus, mas o céu é uma lembrança remota ou infeliz. É uma lembrança ligada à perda e não a um ganho glorioso. Nós colhemos desesperança, medo, angústia, ansiedade, porque esperar neste mundo é muito difícil, né, irmãos? Mas se esperamos no céu, por mais que o mundo nos cause horror e as aflições que a gente vê aí, todo mundo está vendo no jornal todo dia como eu, a gente pode viver neste mundo como cidadão do céu e ainda dizer glória a Deus por tudo que Deus tem provido e pela oportunidade que eu tenho de testemunhar, ainda neste mundo perdido, que há esperança para aquele que crê em Jesus Cristo. Mas rapidamente vamos dar uma olhadinha nos motivos pelo qual um cidadão do céu pode viver feliz aqui na terra. Todas as dúvidas e temores acabou no céu. Vamos estar livres do mal do desprazer, saber que Deus está triste com a gente quando não fazemos a sua vontade. O crente tem desprazer de ofender o Senhor, viu? Quem não está tendo nenhum tipo de compromisso com Deus nem pensa nisso. Mas o crente piedoso está lutando contra o pecado, não fica nada feliz quando sabe que eu estou entristecendo o meu Salvador, quando eu estou ali teimando, não fazendo a vontade dele. Vamos estar livres da tentação de Satanás. Oh, glória! Bom demais, hein? Todo pensamento de incredulidade e dúvida quanto à providência de Deus acabou. Vou estar desfrutando totalmente da providência de Deus. Todo abuso e perseguição que a gente sofre nesse mundo por dar um bom testemunho de Cristo, aqueles que estão fazendo isso, sem dúvida alguma no céu, vão estar totalmente livres. Toda a tentação que vem do nosso coração pecaminoso, aquele que está buscando uma vida santificada está batalhando. Aquela luta da carne contra o espírito, esse está lutando. Acabou. No céu, acabou isso. Estamos eternamente na presença do Senhor, sem essa luta da carne contra o espírito. Todas as tristes divisões e lutas, nada bíblica que temos uns contra os outros, aquelas coisas que nos cansam muitas vezes, fica tão ocupado com as coisas terrenas, que a gente fica tão apaixonado por coisas temporais, que a gente acaba tendo desprazeres e conflitos, porque decide fazer coisas tão antibíblicas na nossa convivência.
acabou. No céu não vamos ter esse tipo de problema. Toda a tristeza de vermos parentes nossos rejeitando a Jesus, dói, né, irmãos? Acabou. No céu não vai ter isso. Toda a dor do fracasso, das ilusões, acabou isso no céu. Todos nós descansaremos da terrível batalha da carne contra o espírito, como mencionei ali em cima. Meus irmãos, queridos e amados, no céu essas coisas nunca mais acontecerão. Amém? Se você quer realmente ser útil para o Senhor aqui na terra, pensa mais no céu, amado. Cogita as coisas do Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que ficar olhando para o céu? Não é ficar olhando para o céu. É muito bom olhar para o céu, faça isso. Mas contemplando a glória do Senhor e com uma vida como um cidadão do céu aqui neste mundo. Viva como um cidadão do céu, submisso à palavra do Senhor. Alegre-se com as coisas do Senhor. É assim que a nossa mente está nas coisas do alto. Se eu estou com a minha cabeça nas coisas do Senhor, na sua palavra, envolvido na vida da igreja, testemunhando de Cristo, a gente servindo a igreja e as pessoas ao nosso redor com um bom testemunho e com o amor de Jesus, irmãos, você está com a tua cabeça ocupada com as coisas do alto. Certamente você tem muito o que pensar quando você está ocupado com as coisas do céu. O fato é que a gente precisa ter certeza de que um dia também, não podemos sair daqui com a dúvida, mas pastor, não tenho muita certeza se eu vou para o céu. É possível. Tivemos esses dias lá em Estiva e Alcione confrontou uma situação, uma pessoa, sobre a convicção dela, se ela morresse agora, ela tinha certeza que estaria com Cristo no céu. Disse que não. Não estamos falando de uma pessoa que entrou na igreja que a gente nunca viu, não. Disse que não tenho certeza. É possível que você talvez seja crente 1, 2, 5 anos, sei, 10. E tenha estado com a tua cabeça tão presa no mundo, que ouvir coisas como essa parecem tão distantes que você talvez não tenha entendido que a nossa herança não é terrena, é celestial. E a Bíblia diz que se nós morrermos com Cristo, nós estaremos com Cristo também em glória. O texto, eu gosto tanto do texto de João, mesmo de lembrar, que eu cito tanto e agora fugiu. Quem já me viu fazendo os sepultamentos de crentes, com alegria eu digo, aquele... Como é que é? Quando João diz que ainda que eu morra, eu viverei, qual é a primeira parte? Aquele que está em Cristo, não é esse? Não é esse não. Deixa eu lembrar, gente, vocês já me ouviram falando tanto desse trecho? Fugiu. Oi? Obrigado, Paulo. O cara que mais fala aqui na igreja, tem 200 pessoas aqui sentadas, o mais falador. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, você falou de forma oportuna. Muito bem, e sábia. Me lembra de novo, por favor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, é isso aí. Mas eu não tenho que lembrar disso no funeral. E nem na UTI do hospital. Eu tenho que lembrar disso agora e ter prazer nisso já, agora. Para que eu saia daqui dizendo, não, eu tenho uma herança sim, que Deus me deu. Quando Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e eu criei que Ele fez isso por mim, eu me tornei filho e herdeiro. Herdeiro do quê? Do fato de que ainda que eu morra em Cristo Jesus, eu viverei. É isso aí, amado, mas talvez você não estava até então com essa convicção, ou talvez não esteja com ela ainda. E é por isso que é muito importante você admitir que é pecador. E que não existe a menor possibilidade de você sair dessa situação sem Jesus Cristo. Não dá, não tem jeito, por sua conta não dá. O outro lado dessa história é muito glorioso. É que você pode crer que Deus providenciou para mim e para você um meio para que, como pecadores confessos, reconhecendo a nossa total incapacidade e também arrependidos disso, nós em Cristo Jesus recebemos o perdão de pecados e a certeza da eternidade com Deus, que é a herança do salvo. João 3,16, texto que nós conhecemos tão bem. Vamos ler juntos?
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a necessidade de reconhecermos que somos pecadores e que não tem o que possamos fazer por nós mesmos para nos livrar dessa situação. Por outro lado, nós podemos ter certeza que Deus providenciou em Jesus Cristo o meio para que a gente nunca mais fique preso na morte e no pecado, mas em Cristo Jesus, não somente conduzidos à condição de pecadores arrependidos e perdoados, mas também à condição de filhos de Deus e herdeiros do céu. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que ninguém saia daqui com dúvida alguma se você estará no céu um dia com Jesus. Se você entrou aqui com esta dúvida, e agora, pela graça de Deus, essa dúvida está dizimada, nós vamos orar. E ao final do culto, quando daqui a pouco vamos terminar, eu queria que você ficasse sentado no seu lugar. Que alguém vai sentar com você apenas para orar por você e te conhecer. Mas não deixe passar essa oportunidade de sair daqui com a certeza de que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador, porque o céu é um lugar maravilhoso. Vamos cantar? O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Amém? Oremos. Obrigado, Pai querido, pelo presente do céu. Obrigado, Pai querido, por tão grande salvação que o Senhor nos reservou em Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua bondade de podermos passar parte dessa noite pensando no céu. Obrigado, Jesus. Senhor, que a gente saia daqui com isso na cabeça, no coração para sempre. Alegres com esta herança gloriosa. Alegres, ó Deus, porque aquele que prometeu essa herança é fiel para cumprir. Ó Deus querido, dá alegria a cada um pela salvação recebida em Jesus. Que o céu não seja uma fantasia, uma utopia, mas uma verdade para aqueles que te amam. Uma esperança, ó Deus, implacável esperança para aqueles que te buscam. Ó Deus querido, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui sem esta convicção, e agora, depois que tudo que ouviu, está entendendo que é pecador, mas Deus providenciou o perdão de pecados para o pecador arrependido. Deus enviou Jesus para morrer pelo arrependido, para que, como filhos, ó Pai, possamos também ter esta herança gloriosa, certeza do céu. Ó Pai querido, em nome de Jesus, se alguém nessa condição aqui, que o Senhor esteja trazendo a convicção necessária, a certeza vinda pela obra do Teu Espírito Santo, que possam sair daqui cheios de alegria, como cidadãos dos céus. Assim eu te peço, muito agradecido, que possamos, ó Pai, estar com a nossa cabeça ocupada com o céu, meditando nas coisas do céu, e que as coisas desse mundo, ó Deus, não nos escravizem, não que a gente largue essas paixões terrenas que tanto nos empobrecem, ó Deus, nos retiram de nós privilégios espirituais tão gloriosos. Ajuda-nos a ter a nossa mente ocupada com as coisas do céu. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar. Não saia sem a sua lista, 5 nomes que você vai estar orando de pessoas não crentes para apresentar o céu para eles.